aula, enfim, e e pelo grande aprendizado que essa aula traria a todos eles e a todos nós, né. Então, Uhum. é só te agradecer em nome da doutora Lúcia, do curso da SPDM, por essa tua disponibilidade em ministrar um tema tão de interesse tão, grande aos especializandos e a todos nós que vamos assistir. Muito obrigada, Gama, não só pelo convite, mas pelo carinho de sempre, deixando claro aqui que vocês com certeza vocês aprendem muito mais no dia a dia, eu só estou aqui para a gente bater um papo legal aí sobre o assunto. Vocês estão vendo a minha tela? Sim. Como eu estou no Meets, então eu não consigo ver ninguém, né, e eu não consigo pegar aí as reações, o que é muito ruim, né, que eu fico falando olhando para a tela. Mas, se alguém quiser fazer qualquer pergunta, me interromper, fique super à vontade, tá? Pessoal da especialização, né, boa noite, outros colegas aí que entraram, lembrando que essa aula ela tem como um principal objetivo falar de aspectos básicos sobre o tema, embora todos vocês, sem nenhuma dúvida, já conheçam, né, esse assunto, e a gente já vem falando isso muitas vezes no ambulatório, mas a ideia aqui é a gente colocar alguns pingos nos is, né, sobre a doença, sobre a fisiopatogenia, sobre as etiologias, e nas próximas aulas, né, nos próximos módulos, será falado mais especificamente sobre cada descompensação. Então, a proposta de hoje é falar um pouco de cirrose, mas vamos começar falando o nome mais adequado, que é doença hepática crônica avançada. O termo cirrose, por mais cunhado que seja, né, esse nome, ele vem sendo forçosamente trocado, né, por um termo que expressa muito mais a sua forma de apresentação e que não tenha tanto estigmatização, como seu nome, principalmente o fato de cirrose ser um termo de histopatologia. Então, a gente tende hoje a usar esse termo de doença hepática crônica avançada como o mais adequado para essa doença. E nos próximos minutos, né, eu vou tentar falar um pouquinho aí sobre a fisiopatogenia, né, para a gente compreender essa relação, tanto da fisiopatologia, da lesão hepática e da hipertensão portal. Vou falar um pouco sobre as manifestações clínicas, dado que são essas as grandes chaves para o diagnóstico. Vamos identificar essas principais descompensações e os seus principais fatores desencadeantes e conhecer as etiologias, assim como organizar os principais critérios de diagnóstico, tá? Então, eu vou passar um pouquinho sobre cada um desses tópicos nos próximos slides. Porque, assim, é muito difícil a gente falar de doença hepática crônica avançada sem a gente falar um pouco sobre uma situação de vida real, né? E essa situação de vida real, ela é muito próxima a gente. E por mais que seja uma aula de conceitos básicos, né, que provavelmente, lendo no Schiff, na Sheila Sherlock, que vocês teriam muito mais conhecimento, a ideia é saber que quando a gente olha para um paciente como esse, existe toda uma base de conhecimento fundamental para que nós saibamos tomar as primeiras condutas. Esse paciente, ele é de vida real, é um paciente nosso, né, do ambulatório, que autorizou, né, eu mostrar essa foto. Eu preciso colocar a foto atual dele, que é bem mais bonitinho que essa, mas ele é um homem de 48 anos que chegou no ambulatório com uma queixa de desconforto abdominal por aumento de volume. Ele queixava de fraqueza e de episódios de esquecimento. E sem nenhum exagero, a primeira pergunta que ele me faz, logo após o "Bom dia, senhor fulano, como eu posso te ajudar?", foi: "Doutora, isso aqui vai melhorar?". E sem nenhuma dúvida, essa é uma pergunta que dá uma trava na garganta de qualquer um, uma engolida seca, desce quadrado a saliva, porque se a gente não entende a doença, se a gente não compreende quais são os próximos passos que devemos seguir, fica muito complicado a gente dar uma resposta que provavelmente muitos de vocês passaram na cabeça: "Não vai melhorar".
e a gente está aqui para justamente mostrar para ele que isso é possível. E bem, né, será que o paciente ele tem cirrose? Parece uma pergunta boba, né, porque a aula é de cirrose, o paciente tem cirrose, e eu pergunto: "Será que é cirrose?". É uma perguntinha capciosa que muitas vezes no dia a dia nosso do especializando, do residente, do aluno, ela não é tão clara assim. Qual que é a etiologia dessa doença? Por que que é tão importante a gente falar de etiologia? Por que que esse abdômen está aumentando? Por que esse paciente tem ascite? Esses esquecimentos, ele tem relação com a cirrose? Isso realmente é encefalopatia hepática? Tem diagnósticos diferenciais? Por onde que eu começo a investigar? Sem nenhuma dúvida, será que isso aqui tem cura? Então vamos tentar responder um pouquinho disso tudo, trazendo um pouco de conceitos dessa doença. Então, o fígado, ele é o principal órgão sólido, né, do corpo, ele varia aí um pouco o seu peso entre 1,6 kg, 1,8 kg, dependendo de homens e mulheres, e ele tem uma série de relações anatômicas, importantíssimas, que vão nos ajudar não só a entender algumas manifestações clínicas, mas também algumas complicações relacionadas ao avançar da doença. Então, a gente sabe aí a sua relação direta, né, com o diafragma, o que faz algumas vezes processos de abscesso, tumores poderem invadir e comprometer a caixa torácica. A gente tem uma relação direta com a vesícula biliar, que não tem uma relação causa-efeito com a doença hepática crônica, mas todo mundo já viu, né, colecistectomias sendo realizadas com lesão da via biliar como uma causa de doença crônica, e colecistectomias realizadas transformando essa região num verdadeiro emaranhado de cicatriz e de fibrose, dificultando procedimentos de radiointervenção e até mesmo cirúrgicos como um transplante. A gente tem aqui a câmara gástrica, né, o estômago e o duodeno, principalmente mostrando aqui a sua rica rede vascular, tanto arterial quanto venosa, que terá uma correlação direta, né, com o fenômeno sistêmico da hipertensão portal. Bem, a gente pode dividir o fígado em dois lobos, direito e esquerdo. Essa divisão, ela tem muito mais um cunho em direito e esquerdo embriológico, né, pela passagem do ligamento falciforme, mas também é possível dividir o fígado em segmentos hepáticos. Esses segmentos hepáticos, eles foram assim divididos porque o fígado tem uma característica muito própria, que é em cada local ou em cada segmento desses, eu tenho uma principal fonte vascular venosa, arterial e biliar. Dessa forma, cada unidade dessa funciona de forma independente, podendo ser ela ressecada, sem comprometimento de todo o órgão, assim como ela transferida para alguém, um transplante intervivos, também podendo exercer todas as suas funções no receptor. Então, é uma classificação que ela tem um cunho mais cirúrgico, que ajuda o cirurgião a ter os seus definidos planos de ressecção, facilitando a programação cirúrgica. O fígado, ele tem uma dezena de funções. Eu estou sendo muito simplória aqui em colocar esses 5 tópicos para vocês, mas é importante que a gente tenha em mente a presença do fígado como um órgão mestre do metabolismo. A gente sabe que o tecido hepático ele é responsável pelo filtro do corpo, né? Não só pela detoxificação de substâncias, principalmente aquelas originadas, né, de toda a circulação esplânica por meio da digestão dos alimentos, mas também a produção de uma série de elementos fundamentais para a vida, desde proteínas plasmáticas, como a albumina, que é a nossa principal proteína osmoticamente ativa, e não apenas por potencial osmótico, né? A gente hoje sabe muito claramente a importância da albumina, não só numa função até anti-inflamatória, carreadora de drogas, de detoxificação, transformando a sua baixa, né, a reduzida produção, num grande comprometimento a esse paciente ao longo do tempo.
O fígado também é responsável por uma produção significativa de hormônios. E por esse motivo, ele também vai participar do gerenciamento, né, de outros órgãos, transformando a doença hepática numa doença sistêmica. Ele secreta e excreta uma série de substâncias, secreta bile, que não é somente, né, um mecanismo de digestão, mas também de excreção de uma série de substâncias, e todos nós sabemos que prejuízos na secreção biliar, seja de pequenos canalículos ou grandes, podem gerar comprometimentos crônicos ao fígado, gerando inclusive a própria cirrose. E uma função que, sem dúvida nenhuma, ela é interessantíssima, embora muito pouco compreendida, é a função de regeneração. Eu sempre me pergunto, né, como é que pode, né? Essa é uma tela famosa, né, uma tela de um pintor alemão, de 1612, onde ele conta aqui a famosa lenda de Prometeus, né? Hepatologia também é cultura, né? Principalmente inspirada aí no nosso professor Raimundo Gama. Então, Prometeus era um semideus que roubou o fogo de Zeus, e por esse motivo ele foi condenado por Zeus a ficar lá no alto de uma grande colina, tendo todos os dias abocanhado por um abutre que comeria o seu fígado. Pelo fato do fígado se regenerar, ele nunca morreria. Eu fico sempre perguntando assim, como é que eles sabiam disso? Porque até hoje a gente não sabe direito como que funciona essa função totipotente das células hepáticas de se regenerarem. E a gente, inclusive, usa isso nos transplantes intervivos. Então, realmente é algo que nos fascina entender desde quando isso é claramente compreendido. Mas é claro que isso aqui não ia dar certo, né, porque o paciente ia morrer ou com hemorragia ou com abscesso hepático, isso não ia durar muito tempo, mas para quem quiser ver lá a lenda, ele acabou sendo salvo por um amigo dele, também semideus, e acabou escapando aí desse castigo. Mas a regeneração ela acontece e o fígado é normal. Então, apesar de algumas pessoas acreditarem que podem judiar do fígado, e eu até brinco que algumas vezes deve ter alguma coisa pendurada nos bares da vida, falando, pode beber, seu fígado regenera, e o povo vai que vai. Isso não é eterno, não é perene, porque a partir do momento que a célula hepática ela começa a sofrer um processo de agressão crônica e fibrose, depósito de colágeno, esta célula ela vai progressivamente perdendo a capacidade regenerativa. Se isso não acontecesse, não existiria cirrose. E não é o que acontece, né? Então, a capacidade de regeneração, ela tem um limite. E como é que a gente vai conceituar essa doença hepática? Bem, o primeiro ponto importante é dizer que a cirrose é definida como o estágio final de um processo progressivo de depósito de colágeno, né? O colágeno é o maestro dessa cicatrização hepática, secundário a algum processo inflamatório, tóxico, crônico. Então, é fundamental isso ser deixado muito claro que existe uma agressão crônica ao fígado, porém, não depende da manutenção da agressão para que esse depósito continue. E este depósito de colágeno, progressivamente, vai gerando a distorção da arquitetura do fígado, formando e propiciando a formação de nódulos de regeneração. E é essa tentativa, agora desorganizada, de recuperar alguma parte do parênquima hepático. E isso, tanto a sua distorção arquitetural, como a formação desses nódulos de regeneração, será a base para a complicação hipertensão portal, que é a grande manifestação circulatória que vai gerar muitas das descompensações que nós conhecemos. Quando a gente fala de histologia, a gente tem que levantar aqui uma miríade de causas, algumas muito típicas, claras e prevalentes. E sem nenhuma dúvida, as duas principais estão dentro das causas metabólicas e das causas virais. Até pouco tempo, a gente sempre disse
que a hepatite C crônica era a principal causa de doença hepática crônica. Só que agora, né, passada as trevas das terapias antivirais com respostas virológicas sustentadas muito ruins, com a vinda dos DAAs, a gente tem a expectativa de que cada vez mais nós não nos deparemos mais com pacientes com hepatite C. E, consequentemente, a tendência dessa etiologia é não ser mais a principal, e em alguns locais no mundo já não mais o é. E a gente tem sempre, e sempre teremos, né, o álcool como uma doença crônica do fígado, capaz não só de prejudicar o fígado, mas como todo o sistema, e que tem aí, em determinadas regiões do mundo, prevalências até muito mais significativas que o próprio vírus C e a doença metabólica hepática. Coloca aqui o MFOD, né, ou esteatose hepática metabólica, como a terceira, se não segunda, e, pelas perspectivas futuras, primeira causa de doença hepática crônica. Existe uma clara pandemia de obesidade. A síndrome metabólica ela vem ganhando força nas últimas décadas, e a prevalência de pacientes com esteatose é extremamente assustadora. A gente sabe que dentro de pacientes que têm diabetes, né, tipo 2, cerca de 60% deles apresentam esteatose. Os pacientes que têm obesidade, 40% têm esteatose. E se a gente colocar isso em prevalência no mundo inteiro, é alarmante esta doença. Não significa que todos os pacientes com esteatose desenvolverão cirrose hepática, mas, por outro lado, a gente sabe que é um grande fator de risco e, por esse motivo, temos um grande problema na mão. A gente brinca que tem um tsunami se aproximando e a gente já está sendo molhado por ele. Existem causas menos frequentes, mas definitivamente não descartáveis, e aí aqui a gente coloca a hepatite B. O vírus B é presente em todas as partes do mundo, algumas áreas com maior, outras menores prevalências. Infelizmente, não é um vírus que nós temos ainda a cura. Essa frase, ela já está sendo mudada, temos novas terapias, eu sei que vocês já devem ter estudado isso recentemente, e a perspectiva de se conseguir não apenas controlar a replicação viral, como um mecanismo de tratamento da hepatite C, mas também de tirar o vírus, isto é, tirar o cccDNA, o que mantém a possibilidade da infecção pelo vírus ativa na célula, mesmo que de forma quiescente, faz com que esse vírus, tomara, e chegue aí no mesmo caminho da hepatite C, da sua exterminação. Vírus B e Delta, né, presente em algumas regiões, principalmente aqui na região amazônica, e o vírus Z, que tem um potencial de infecção crônica raramente relacionado à hepatite, cirrose hepática, embora existam alguns relatos em pacientes imunossuprimidos. Temos outras doenças metabólicas, e aí aqui a gente coloca hemocromatose, doença de Wilson, deficiência de alfa-1 antitrypsina. Sim, são mais raras, podem ter aí como relação a doença hepática crônica como consequência, e devem ser pesquisadas, mas definitivamente elas não são comuns. Causas autoimunes, em toda a sua miríade de apresentação entre hepatite autoimune, colangite biliar primária e colangite esclerosante primária, ou a combinação, né, de todas essas doenças. Drogas, que definitivamente não é uma causa principal. Cada vez que vai passando o tempo, a gente entende muito mais que essas drogas, elas estavam relacionadas a algum mecanismo de indução metabólica e indução à esteatose, e aí sim a esteatose era a causa da disfunção crônica, principalmente quando a gente fala do metotrexato. Alfa-metildopa, isoniazida, mildarona, têm suas relações. Os pacientes, muitas vezes, né, quando a gente pergunta, o senhor tem doença do fígado? O que aconteceu? Tomei muito remédio. Isso é extremamente comum. Tem um pouco aí da estigmatização de não contar sobre a doença, principalmente quando tem aí algum consumo de substância abusiva como a principal causa. As drogas, muitas vezes, elas estão associadas e raramente isoladas como causas de doença crônica. E, por último, causas
vasculares, onde seja pela obstrução a passagem do fluxo, como na síndrome de Budd-Chiari e na síndrome de obstrução sinusoidal, até situações relacionadas à hipoxemia do parênquima, como telangiectasia hemorrágica hereditária, ou doenças de origem cardíacas por hipofluxo hepático, também podem ter como causa. Lembrando que 10 a 15% dos pacientes que desenvolvem doença hepática crônica, nós não conseguimos identificar qual é a etiologia de base. Esse número, ele vem reduzindo progressivamente à medida que a hepatologia, que é uma especialidade nova, vai ganhando cada vez mais força e aumentando o leque dos diagnósticos diferenciais. Hoje a gente tem muito ciência de que muitas das criptogênicas do passado, de 20 anos atrás, eram, na verdade, esteatoses hepáticas metabólicas. Assim como muitas das criptogênicas ainda atuais têm aí em doenças genéticas, doenças mais raras, a sua etiologia, que simplesmente a gente não conseguia fazer um diagnóstico. E criptogênica, embora seja bonito falar isso, e na verdade significa, a gente não sabe o que é um termo que é uma situação que a gente precisa ao máximo evitar, porque se tem alguma coisa que nós podemos fazer para tratar a doença hepática é saber a sua etiologia. Não importa o estágio da doença, mas tratar a etiologia, sem nenhuma dúvida, é a parte mais importante da abordagem desses pacientes. Bem, para poder entender cirrose, a gente tem que entender como que isso acontece, né? E como que é a fisiologia, a fisiopatogenia da doença. Então, para começar a conversa, né, a gente tem que saber um pouquinho do hepatócito. O hepatócito é uma célula cuboide, que tem aí a sua inter-relação com outras células através dos canalículos biliares. É uma célula que tem uma série, né, de vilosidades que facilita não só a absorção de nutrientes, né, e como limpeza da região intercelular, e ela recebe como suprimento de oxigênio e nutrientes a origem de duas grandes vascularizações, tanto da artéria hepática quanto da veia porta. Aqui no fígado tem uma propriedade diferente da maioria dos órgãos, que é o fato de que 70% da circulação hepática, isso é, da nutrição hepática, vem da veia porta, e não da artéria. E a artéria hepática, por sua vez, ela é a principal responsável da irrigação das vias biliares do fígado. Então, quando a gente fala que tem um comprometimento arterial, muitas vezes as principais complicações são lesões biliares, abscessos hepáticos, estenoses biliares. E quando a gente fala de obstruções da porta, a gente sabe que a gente está levando a um alto risco de disfunção hepatocelular, seja ela aguda ou crônica. Esse sangue que chega pela veia porta, ele vai chegar aqui nos vértices desse polígono, né, o chamado polígono de Rapopó, onde é a unidade estrutural hepática, né, a unidade funcional do fígado. Aqui, nesse espaço, nesse vértice ou espaço porta, a gente vai ter a tríade portal composta de um ramo da veia porta, um ramo da artéria hepática e um ramo do ducto biliar. Esse sangue chegando pelo espaço porta, ele é desaguado, ele é jogado por esses grandes corredores de célula chamados sinusoides, que não são vasos. Na verdade, aqui nós temos epitélio endotelial espaçado por grandes fenestras para facilitar que esse sangue banhe literalmente as células hepáticas para que consiga, nesse contato íntimo, não só fornecer oxigênio, mas receber os produtos de síntese, excreção e secreção. Passando por todo o parênquima, eles se reúnem de forma centrípeta à veia centrolobular, que vai ser uma tributária da veia cava, das veias hepáticas e da veia cava, em última instância. Se a gente pegar essas traves de hepatócitos, a gente consegue dividir três regiões. A região celular, região
do sinusoide, e tem aí células endoteliais, como eu havia dito anteriormente, separadas por grandes fenestras, e um espaço entre os sinusoides e as células hepáticas chamado espaço de Disse. Aqui, proporcionalmente, está o desenho está inadequado, porque o espaço de Disse ele é muito pequenininho, né? Ele é micrômeros. Mas, de qualquer forma, aqui é para a gente poder visualizar o fato de que entre as células e os sinusoides, a gente tem uma célula que compõe aí o espaço de Disse, chamado célula de Ito ou célula estrelato. Essa célula ela tem uma função muito interessante, porque grande parte do tempo, num fígado normal, eu brinco que ela é igual uma garçonete, né? Ela fica ali fornecendo vitamina, garantindo que aquele espaço esteja sempre limpo e que os hepatócitos estejam bem servidos. Também nessa região, não está representado aqui, a gente tem as chamadas células de Kupffer, são células de defesa, que ficam ali como porteiros de prontidão, de forma que se entrar algum micro-organismo ou algo nocivo ao fígado pelo sinusoide, ele rapidamente é fagocitado e impedindo que os hepatócitos sejam comprometidos. O problema é que, a partir do momento que essa célula hepática sofre alguma agressão, seja ela um vírus, seja ela uma doença autoimune, seja uma esteatose, isso é, a célula começa a morrer, existe uma transformação dessas células de Ito, da célula estelata, em miofibroblastos. E aí que vem a confusão. Essa garçonete revoltada agora resolve tocar fogo no porquinho e começa a jogar dentro do espaço de Disse colágeno. Então ela vai jogando primeiro, né, colágeno tipo 3, tipo 1, de forma que, à medida que vai passando o tempo, esse depósito progressivo de colágeno na região do espaço Disse vai causando uma progressiva obstrução da passagem do sangue, que antes era super livre, né, entre o espaço de Disse, o sinusoide e a célula hepática, aqui ele começa a ficar com uma dificuldade mecânica. E, além disso, vocês podem observar que se eu consigo botar aqui. Vocês conseguem observar que aqui na região onde tinham as grandes fenestras, eu passo a ter aqui um atapetamento, ou o que a gente chama de arterialização sinusoidal, de forma que o sangue não passando, ele começa também a gerar um processo de hipoxemia da célula. Então, eu tenho agressão celular, propriamente dito, da etiologia, mas também um fenômeno hipoxêmico causado por essa desorganização arquitetural do espaço de Disse, causado pela essa progressiva deposição de colágeno. Vocês podem observar que os hepatócitos eles vão perdendo também aqueles microvílulos, dificultando a sua absorção. Então, a doença ela vai se retroalimentando. Eu tenho a doença que causou o início do processo, mas a própria fibrose mantém esse processo gerando morte celular. Por isso que a gente diz que uma vez que o paciente ele alcançou um estágio de doença crônica do fígado, mesmo que a etiologia seja retirada, existe um potencial de manutenção, isso é, de progressão da doença a despeito da etiologia. E isso se dá por todo esse depósito, toda essa distorção. Bem, e aí o que vai acontecer, histologicamente falando? A gente tem um espaço um espaço portal normal, né? Vocês podem ver aqui o raminho da artéria, porta e ducto. E com o passar do tempo, a gente vai tendo aí um depósito de colágeno progressivo, né? Marcado aí em azul. E vocês vão vendo que eles vão alcançando e formando grandes septos que ligam um espaço porta ao outro, inicialmente finos, esboçando, né, a formação de nódulos, até que numa fase mais avançada, esse depósito de colágeno vai ilhando células hepatocitárias, dificultando a passagem de sangue, não só para os hepatócitos, mas também da própria circulação sistêmica por dentro do fígado. O fígado é extremamente
complacente à passagem do sangue. E com essas traves, não mais será. Então, isso daqui é a base histopatológica da doença e o que vai gerar uma série de outras complicações, como essa que a gente vai falar agora. Ainda dentro da fisiopatogenia, só para deixar bem claro conceitos, o que é chamado de circulação esplânica, portal e hepática. Então, a circulação esplânica é aquela derivada de todas essas regiões do chamado sistema esplânico, que engloba estômago, baço, pâncreas, intestino delgado e intestino grosso. Drenando isso tudo, a gente ganha a veia porta, que vai alcançar o fígado e cair na veia cava. Em paralelo a isso, a gente tem a circulação arterial de ramos derivados diretamente da aorta, principalmente o tronco celíaco, da onde a gente vai, muitas vezes, ter aí o surgimento da artéria mesentérica superior, da artéria hepática comum e da artéria gástrica esquerda. Bem, e como é que funciona esse fluxo de sangue por dentro do fígado? Vindo da circulação esplânica, esse sangue, ele adentra o tecido hepático pela veia porta, passa por toda aquela zona de sinusoides, ganha as veias hepáticas e chega na veia cava, sem maiores problemas. Com o passar do tempo, toda aquela distorção mecânica vai fazer com que o sangue ele tenha uma resistência, ele não consegue vencer. Isso não é apenas pela fibrose, tá? Os próprios hepatócitos vão fazendo processos de vasoconstrição intrahepática que também dificulta a passagem desse sangue. Dessa forma, o sangue tem que chegar na circulação sistêmica, né? O coração, ele precisa do sangue do sistema esplânico, que é responsável aí por quase 2/3 aí do seu débito cardíaco. Então, vai ter que subir, vai ter que chegar. Se não passa pelo fígado, ele cria desvios, caminhos, outros, utilizando algumas vezes circulações previamente existentes, mas com baixo fluxo, ou criando novos desvios, novas circulações com neoformações vasculares, que são os chamados shantes ortosistêmicos, seja para via umbilical, para colaterais pancreatoduodenais, seja para varizes esofágicas, varizes gástricas, shantes espleno-mesentéricos. Isso é, ele dá um jeito de alcançar essas outras formas, né, outras tributárias da veia cava para conseguir mandar esse sangue para o coração. E o problema é que uma vez que ele desvia esse sangue, a gente tem aqui dentro um chamado sistema de vasos comunicantes, como a gente conhece da física. Isso é, tudo interligado. Ele pode até estar desviado, mas está interligado. E por esse motivo, a pressão em qualquer lugar desse sistema é igual. E sendo igual, à medida que aumenta a pressão aqui, aumenta a pressão aqui, aumenta a pressão lá. Isso é, a pressão do sistema porta vai aumentando progressivamente, que nada mais é do que a hipertensão portal. O problema é que, à medida que a doença vai avançando, a pressão portal também vai avançando, e nas regiões de maior fragilidade, simplesmente há ruptura desses vasos. Quando a gente se enfrenta aí com o caso de uma hemorragia digestiva varicosa, na verdade, a gente não tem uma variz que foi erodida, a gente tem uma variz que foi explodida, né? É uma explosão, é um aumento de pressão tamanho que explode a variz. E por esse motivo é tão difícil o controle, muitas vezes, do sangramento, porque a gente está falando de uma pressão portal, e não apenas uma pressão de uma pequena vascularização. E o que vai advém disso tudo, né? A consequência desse processo de hipertensão portal vai ser um dos grandes conceitos que a gente tem dentro da doença hepática crônica, que é a chamada circulação hiperdinâmica. Então, entendendo que existe um aumento da resistência intrahepática, existe essa progressiva hipertensão portal, que eu já disse para vocês. O normal é a gente ter um gradiente de pressão porto sistêmico entre 3 a 5 milímetros de mercúrio,
E à medida que isso vai aumentando, isso é acima de 6, nós já consideramos que existe uma hipertensão. O fígado não é bobo, e obviamente, por mais que o hepatócito esteja morrendo, ele quer viver. E querendo viver, ele começa a mandar para a circulação substâncias vasodilatadoras, numa tentativa desesperada de aumentar o afluxo de sangue para dentro do tecido hepático, de forma que ele consiga romper, vencer, combater um pouco da hipoxemia causada pelo depósito de colágeno. E assim ele libera uma série de endotoxinas, entre elas o próprio óxido nítrico, talvez seja o mais importante deles. E isso gera uma vasodilatação esclânica. Observem, vasodilatação arterial e venosa. Ele tem um objetivo, né, na veia porta, mas a circulação arterial também é vasodilatada. E desse motivo, a gente cria um problema que advém justamente dessa tentativa de recuperação da circulação hepática, que é uma hipovolemia efetiva. Afinal de contas, à medida que eu aumento o diâmetro da circulação arterial, eu reduzo a minha resistência vascular periférica. Reduzindo a minha resistência vascular periférica, aqueles órgãos que têm a sua relação direta têm um comprometimento mais rápido, entre eles, sem nenhuma dúvida, os rins. Afinal de contas, o rim ele é perfundido e ele é perfundido por pressão. Eu preciso de pressão arterial chegando no rim para até mesmo promover a filtração do sangue e, consequentemente, a detoxificação via renal. E o que acontece é que essa vasodilatação faz com que o rim, agora entendendo que ele está sendo comprometido, comece a também ativar aqueles sistemas que ele tem que melhore a sua própria perfusão. Então, hipovolemia efetiva, reduzida perfusão renal, ativação de sistemas neuromorais, principalmente o sistema renina, angiotensina, aldosterona. Renina e angiotensina vão fazer aquela vasoconstrição glomerular. E essa vasoconstrição glomerular progressiva vai gerar disfunção renal crônica relacionada à doença hepática crônica. E a atuação, né, a ativação da aldosterona vai progressivamente aumentar a retenção de sódio e água, tentando fazer uma hipervolemia com o objetivo de melhorar a perfusão renal. O problema é que isso não dá muito certo, apesar de contínuo, o paciente hipoalbuminêmico não consegue manter esse volume aumentado dentro do vaso e, consequentemente, acaba por overfilling, provocando a ascite e também, em última instância, o aumento do débito cardíaco. Talvez, né, sou extremamente suspeita para falar de coração, mas essa relação de disfunção cardíaca, ela está cada vez mais clara que é o grande maestro das sequências de outras descompensações. Afinal de contas, nada disso vai dar errado se o coração continuar mantendo ativa a sua resposta à demanda periférica. Isso é, eu fico vasodilatado, eu preciso perfundir, o coração sobe a sua frequência cardíaca e sobe o seu débito cardíaco, está todo mundo em paz. E aí aumenta mais a demanda periférica, o coração aumenta mais a sua frequência cardíaca, aumenta mais o débito cardíaco, e aí ele mantém isso. Só que chega uma hora que o coração não aguenta, né? De tanto aumento progressivo da demanda, ele mesmo vai falindo. E dessa lesão cardíaca progressiva vai advir a chamada cardiomiopatia cirrótica, que inicialmente por disfunção diastólica e em estágios bem mais avançados, sistólica, vai começar a comprometer a perfusão periférica e isso também vai gerar uma piora progressiva dessa dinâmica circulatória, aumentando o fluxo portal e, consequentemente, piorando a hipertensão portal e todas as consequências relacionadas a isso, tá? Então, entender essa circulação hiperdinâmica é fundamental para que a gente entenda as descompensações que a gente tem, né? E aqui tem muitas delas, né? A disfunção renal, seja a disfunção crônica como a disfunção aguda, né? A antiga síndrome hepatorenal, a cardiomiopatia cirrótica, a formação de ascite, a hipertensão portal com risco de hemorragia digestiva alta e a própria shunt,
Isso é, o próprio desvio do sangue do fígado, levando esse sangue não detoxificado para a circulação, que vai ser o mecanismo fisiopatológico básico da própria encefalopatia hepática. Então, entendendo esse quadradinho, a gente pode terminar a aula, né? Porque a fisiopatogenia está tudo aí. Bem, então, o que a gente tem de manifestações clínicas, que será aí a base do diagnóstico? Então, vamos embora. Doença hepática crônica é uma doença sistêmica, tá? Então, ela tem comprometimento de todas as formas. Eu botei 6 figurinhas aqui, mas é porque não ia caber todas, né? Então, eu sei que eu tenho comprometimento neurológico, de disfunção imunológica, de disfunção pulmonar, né? Tanto a postpulmonar, a hepatopulmonar, a imunoparesia cirrótica, né? Que ganha muita força, principalmente no avançar da doença, a síndrome hepatorrenal, lesão renal crônica da cirrose, a cardiomiopatia cirrótica, a hipertensão portal. Então, no meio desse monte de coisa que pode acontecer, eu vou conseguir dividir essas manifestações em 2 grandes grupos. Aquelas muito relacionadas à disfunção hepatocelular, o prejuízo da síntese, outras mais relacionadas à hipertensão portal, e da soma das duas, ou apenas uma delas, eu consigo juntar manifestações clínicas que serão a base do diagnóstico. Então, o que eu posso ver na periferia? Eu posso ver telangiectasias, eu posso ver o eritema palmar, lembrando que muito dessas alterações tem aí no hiperestrogenismo a sua base, que na verdade é pela incapacidade do fígado de depuração do estrogênio. Então, proporcionalmente ele fica mais alto e acaba dando ao paciente com doença crônica aspectos feminilizados que a gente vê muito, por exemplo, em grávida, né? E definitivamente não são manifestações patognomônicas, tá? A gente consegue ver isso em outras situações na prática médica. Então, a gente soma fatores, mas não usa eles como diagnósticos exclusivos. Ginecomastia, obviamente mais importante aí dentro da visualização em pacientes do sexo masculino, e que também pode não ser apenas relacionada à doença crônica, mas a medicações muitas vezes utilizadas nesses pacientes, como a espironolactona. Hipogonadismo e infertilidade, a gente tem aí o eixo hipotálamo hipofisário gonadal, ele está preservado, mas por conta dessa incapacidade de detoxificação hormonal, eu tenho aí um prejuízo significativo, uma anergia gonadal, levando à infertilidade. Não é incomum, né, a gente ver pacientes com doença crônica, mulheres que ficam em amenorreia por muito tempo, homens que se tornam inférteis. Tudo bem que tem umas guerreiras, né, que mesmo cirróticas engravidam e aí dão um trabalho danado, mas a grande maioria das vezes a infertilidade é a regra. Sarcopenia, né? A gente tem a ressação de pelos, e aí a sarcopenia merece uma pausinha para falar sobre ela, não é o objetivo dessa aula, mas sem nenhuma dúvida, hoje a gente tem muito claro, tem lá suas controvérsias, mas de se entender a sarcopenia como uma descompensação da doença crônica. No caso, ela é uma consequência, né? O fígado, ele vai perdendo sua capacidade de síntese, eu não tenho proteína para formar músculo, eu tenho uma circulação toda vasodilatada, hipercinética e um coração não dando conta da demanda periférica, eu diminuo a oxigenação muscular e assim eu diminuo a produção muscular. E para piorar a situação, eu utilizo do glutatião, né do ciclo de tamponamento da amônia no músculo, e eu acabo perdendo ainda mais músculo à medida que a doença vai evoluindo. E a sarcopenia por si só, além da própria fragilidade que gera ao paciente, aumenta uma série de outras complicações, tanto elas relacionadas a maior mortalidade em internações hospitalares, maior risco de complicações e no pós-transplante um desfecho mais complicado, né, mais desfavorável. Icterícia para alguns é considerada descompensação, né, dependendo da onde você pega a literatura, né, principalmente quando você está falando de ACLF, mas não deixa de ser uma disfunção hepatocelular, uma vez que dentro do fígado, o mecanismo de
conjugação da bilirrubina indireta e indireta, ele gasta muito pouco ATP, né? Ele é muito a favor da corrente. Mas a excreção da bilirrubina direta de dentro do hepatócito para o canalículo biliar, essa não, essa já gasta muita energia. Então, não conseguindo excretar essa bilirrubina direta para o canalículo biliar, ela se acumula no hepatócito e vaza para a circulação. E é aí que vai se dar a icterícia. Então, a disfunção, o fígado vai ficando doente, ele vai economizando ATP no que ele pode. Um dos locais é justamente aí. Então, por isso que a gente tem a hiperbilirrubinemia direta e, consequentemente, também a icterícia. Manifestações mais relacionadas à hipertensão portal, é difícil falar que é um ou outro, por isso que eu coloco mais relacionadas, porque é uma conjunção sempre de disfunção e hipertensão. Circulação colateral, que pode ser abdominal, eu sempre brinco, né, que o clínico é sempre uma pessoa muito ingênua, né, achando que vai fazer uma paracentese desviando, né, desse monte de varizes, mal sabe que está por dentro, né, porque a circulação colateral no peritônio parietal ainda é pior ainda. Varizes, né, nos outros, podem ser vistas na endoscopia, e esplenomegalia, que é uma consequência aí, dado o fato do baço ser uma esponja, à medida que vai aumentando a pressão portal, ele vai aumentando de tamanho e progressivamente causando o hiperesplenismo, com consequências laboratoriais que a gente vai ver depois. Bem, então vamos voltar para o nosso paciente, né? Então ele tinha uma série de detalhes que fariam a gente imaginar que ele tinha doença crônica, icterícia, né, rarefação de pelos, circulação colateral, sarcopenia, ascite, eritema palmar. Então a gente vai juntando, né, essas pequenas coisas para a gente compor essa síndrome da disfunção. Laboratorialmente, né, o outro ponto do diagnóstico, o que eu espero? Então eu vou esperar prejuízos de síntese, isso é, hiperbilirrubinemia, principalmente direta, redução da atividade de protrombina e redução de albumina. Eu posso ter padrões inflamatórios dependendo da doença de base, com alterações de transaminases, SPLT, ou de enzimas colestáticas, fosfatase gama-GT, lembrando que eu não espero elevações significativas dessas enzimas num contexto de um paciente crônico, é diferente de um paciente agudo. Embora pacientes crônicos podem ter reativação de doenças virais, autoimunes, que podem elevar essas enzimas e serem, inclusive, fontes da descompensação. Eu tenho laboratório que tem informações prognósticas, né, e aí aqui a gente bota creatinina e sódio sérico, não tem nada a ver com o fígado, não é produzida pelo fígado, mas no rim, que é o calcanhar de Aquiles do paciente com doença crônica, à medida que aquela circulação hiperdinâmica vai ocorrendo, a hipoperfusão periférica vai se sucedendo, e o rim vai lá sofrendo, eu tenho tanto o aumento da creatinina, pela hipoperfusão renal, quanto a redução do sódio sérico pela hemodiluição causada pela aldosterona. E essa dobradinha tem uma relação direta com o prognóstico, tanto é que a gente usa isso no mel. E outros achados laboratoriais que nos dão força diagnóstica. Por exemplo, um hemograma com uma anemia, afinal de contas, aquele shunt portosistêmico e as circulações colaterais, elas podem gerar pequenas perdas de sangue, até mesmo sangramentos ocultos, levando a anemia ferropriva. Eu posso ter na esplenomegalia o hiperesplenismo, então eu vou ter plaquetopenia, eu vou ter leucopenia, consequentemente isso também pode ser visualizado no hemograma, ou não, né, eu tenho um paciente com hipertensão portal e tem uma plaquetose, ou isso não é cirrose, ou isso é, por exemplo, uma polistemia vera, com doença de Budd-Chiari, então essas correlações nos ajudam. Posso ter baixa, né, de saturação de ferro, eu posso ter aumento de cobre e redução de ceruloplasmina, no contexto da doença de Wilson, positividade de autoanticorpos, fãs, patologias virais, de acordo com a etiologia. Ponto importante, nem todo paciente com doença crônica vai ter alteração de síntese. A doença hepática crônica avançada, ela é uma linha de tempo, né, uma história natural, ela não é um evento onde todo mundo tem todas as alterações ao mesmo tempo. Então, sim, podem estar alteradas, mas não necessariamente, nem sempre.
Outro ponto importante, né, do diagnóstico é os achados de imagem, né? Então, ultrassonograficamente eu posso visualizar a CIT, a irregularidade do tecido hepático, a heterogeneidade do parênquima. Eu posso ver alterações da veia porta, muitas vezes dilatadas ou obstruídas por trombo. E em exames trifásicos, né, de forma até melhor, eu consigo ver o comprometimento dessa circulação, a visualização de shunts portosistêmicos, a própria esplenomegalia, mais propriamente, né, a deformação da forma, né, da arquitetura do fígado, e isso tudo nos ajuda. Bem, diagnóstico, então, o que eu vou fazer? Então, eu vou misturar aspectos relacionados a uma epidemiologia possível, compatível, isso é, eu sei que aquele meu paciente tem uma exposição a vírus, ou ele faz uso abusivo de álcool, ou tem uma doença autoimune, ou tem uma doença genética, ele tem manifestações clínicas relacionadas à doença crônica, principalmente as descompensações, ele tem um laboratório que corrobora para o diagnóstico e tem imagem sugestiva de dano hepático crônico. Vocês podem observar, eu não chamei o Caio em hora nenhuma, né? Eu não preciso de biópsia para definir diagnósticos de doença crônica do fígado, né? O diagnóstico, muitas vezes, ele é clínico. A gente deixa a biópsia para momentos onde existe uma dúvida diagnóstica, ou muitas vezes, quando a gente não imagina que o paciente tem doença crônica e está investigando uma hepatopatia crônica não avançada e nos deparamos com uma fibrose avançada. E aí, neste contexto, a gente entende que o paciente já tem cirrose, mas ainda sem disfunções, ou sem a chamada, né, hipertensão portal clinicamente manifesta. Bem, e qual é a história natural desses pacientes? Bem, então, o que a gente tinha, né, muito claro no passado era isso, né, eu tenho um paciente com uma doença crônica, que ele evolui com uma cirrose descompensada, essa cirrose descompensada tem uma sobrevida boa aí quando não tem manifestações, né, não tem ascite, não tem hipertensão portal, não tem cefalopatia. Quando ele passa por uma cirrose descompensada, isso é, com essas descompensações, a sobrevida dele reduz progressivamente, isso definitivamente é algo conhecido há muito tempo, e aí, como decorrência dessa hipertensão portal clinicamente significativa, eu tenho surgimento das descompensações e morte. Isso era meio que um certo conhecimento geral e imutável dentro da hepatologia, né? E aí o cara tem doença crônica, fica compensado, aí ele descompensa e ele morre. E a gente era meio telespectador, né? Nesse contexto, né? A gente entrava tentando corrigir, mas a gente ficava meio que enxugando o gelo, muitas vezes, e vendo essa história evolutiva. E aí vários conceitos foram surgindo mais recentemente, mostrando que existe uma trajetória diferente, né, uma base de vários estágios dentro dessa doença crônica, né, e várias formas de se evoluir essa história natural. Seja aqueles pacientes que vão ter, numa descompensação aguda, a sua primeira manifestação, ou aqueles que evoluem a doença crônica para um espectro mais relacionado à hipertensão portal, sangrando apenas e não tendo outras descompensações mais relacionadas à disfunção, ou aqueles que têm disfunções não relacionadas ao sangramento, que têm, sem nenhuma dúvida, uma sucessão de descompensações adicionadas até evoluir para a morte. E como base, né, de toda essa história, aí, como base de toda essa história, eu tenho uma circulação que de hiperdinâmica, ela vai ficando hipodinâmica, o coração vai falindo e ele vai piorando progressivamente. O coração que não dá conta do recado, vai piorando os outros órgãos. Eu tenho uma inflamação sistêmica progressiva da própria doença e de fatores adicionais que vão acontecendo, principalmente translocações bacterianas, infecções bacterianas. E a própria sequência de riscos de outros órgãos entrarem em disfunção, que tem aí muito no contexto do ACLS, né, da disfunção orgânica relacionada à doença crônica. Então, hoje a gente entende que não é uma história natural tão estática, né, como a gente observava antes, e uma coisa muito mais dinâmica, e que pode ter, inclusive,
dentro do contexto do paciente com disfunções orgânicas, o fenômeno de inflamação sistêmica como a grande base das descompensações. E se você for observar, quanto mais inflamado e mais outros órgãos disfuncionantes, maior é a mortalidade. Então, a gente tem muito claro a importância de segurar a etiologia e de combater a inflamação sistêmica hoje em dia, tá? E isso é visto de formas não só por manifestações clínicas, mas laboratoriamente, né? Eu tenho aumento de interleucinas inflamatórias, eu tenho mais atividade inflamatória em quem tem mais disfunção, e isso só corrobora para essa importante conceito da inflamação como drive da descompensação. Isso a gente viu muito nos trabalhos, né, de ACLF, onde principalmente infecção bacteriana, né, e hepatite alcoólica eram os grandes causadores dessa disfunção, mostrando aí a importância da inflamação como o querosene da descompensação. E por que é tão importante, né, a gente estimar esse prognóstico? Porque a mortalidade é alta, né? Eu preciso programar o tratamento para doença de base, eu preciso saber indicar o transplante na hora certa, e eu preciso ter a expectativa de vida muito clara para saber os momentos das minhas intervenções. E a gente faz isso olhando essas descompensações, olhando os scores prognósticos, né? Tanto o score de Child, bem velhinho, e o score de Melch, não tão novinho assim. Né? Então, o score de Child Turcopu, né, de 1964, é um score que tem alguns critérios um tanto passíveis de serem subjetivos, né, como encefalopatia e ascite, outros um pouco mais paramétricos, como bilirrubina, albumina e INR, e que eu estimo a mortalidade em 1 e 2 anos, quanto maior a pontuação, maior a mortalidade. E o score de MELD, que é um score derivado de trabalhos de pacientes com doença crônica que iam ser submetidos a TIPS, e foi observado que não só marcava o prognóstico para a passagem do TIPS, mas também prognóstico em relação à doença crônica exclusivamente, e que contém aí na sua forma logaritma, neperiana, bilirrubina, RNI e creatinina, né? E se vocês forem olhar, observar as constantes, né, da bilirrubina, do RNI e da creatinina, a creatinina tem uma constante maior do que a própria bilirrubina, né? Então, podemos dizer que ela é até mais importante como fator prognóstico do que a própria hiperbilirrubinemia. E, mais recentemente, a gente tem o mel de sódio, né, que acrescenta ali a hiponatremia, que também é um fator prognóstico na avaliação prognóstica causada pelo MELD. Hoje em dia, na fila de transplante, a gente usa o mel de sódio para alocação de pacientes, isso é, transplanta primeiro quem tem o mel de sódio maior, né, excetuando aí os casos de priorização e situações especiais. Existe uma série de MELDs, tá? Tem MELD 3.0, tem Delta MELD, tem barra de MELD, né? Tentando melhorar aí a justiça e equidade desse prognóstico, mas isso aí é motivo para outras aulas. E bem, eu posso avaliar de forma não invasiva essa fibrose, né? Eu sei que ela existe, eu vi na histologia, eu vi nas manifestações clínicas, mas eu posso usar marcadores séricos, né? E marcadores séricos que estimam esta tentativa e esse progressivo depósito de colágeno. A gente tem exames indiretos, que nós utilizamos também aí dentro das estimativas de fibrose, nos pacientes com hepatopatia ainda não avançada, e métodos físicos, como a elastografia, seja ela transitória, ARF, J-Wave, ultrassônica, que vai trazer para a gente estimativa desta rigidez hepática. Ficando mais rápido, porque eu sei que isso já foi falado em outros módulos, mas para mostrar para vocês que existem formas adicionais de se avaliar essa fibrose, né? O que está acontecendo com o fígado. E sem nenhuma dúvida, os conceitos de rigidez hepática, sua relação com doença crônica e também a sua relação com hipertensão portal trouxe para a elastografia hepática transitória um papel
adicional, e não apenas da estimativa de fibrose, mas também da sua correlação com a própria hipertensão portal. Isso porque, fácil de imaginar, quando eu utilizo a elastografia na tentativa de mostrar como que a minha onda vai passar pelo fígado de forma mais livre ou com maior resistência, num fígado que tem mais sangue, mais hipertensão portal decorrente daquela fibrose, isso vai estar maior do que num paciente que, mesmo tendo fibrose avançada, ele não tem uma hipertensão portal tão exacerbada dessa forma, né? Eu brinco que é igual bexiga de festa, né? A gente está lá com a bexiga cheia de ar, é o fígado. Ela tá mais durinha, né? E beleza, mas se você enche ela de água, ela vai ficar mais dura, vai ficar mais difícil da gente fazer a capacidade de deformação, que na verdade é o verdadeiro conceito da elastografia. Então, principalmente, né, no Maveno, né, que foi publicado mais recentemente, ele mostrou uma correlação muito clara, né, que é a regra dos 5, que a gente fala, de medidas de elastografia hepática com o avançar da doença crônica e da maior probabilidade de hipertensão portal clinicamente significativa. E isso hoje, dentro do diagnóstico da doença hepática crônica, nos deu uma ferramenta adicional de se estimar essa hipertensão portal, que outrora não era possível. A gente imaginava quando o paciente sangrava, imaginava quando tinha varizes, imaginava ou media quando fazia o gradiente de pressão portal, e sem dúvida nenhuma, por ser muito invasivo, não deveria ser feito toda hora. Então, hoje em dia, a gente tem essa ferramenta adicional no contexto do nosso diagnóstico. Temos a elastografia por ressonância, e aí tem um conceito muito, muito forte, né, e muito aplicado na esteatose hepática metabólica, mas que também é uma forma da gente identificar pacientes com doença crônica avançada. A própria ressonância multiparamétrica, que vai trazer não só a fibrose, mas também esteatose, depósito de ferro, e num espectro não tão longe assim, também atividade inflamatória. E, por último, né, o que eu queria trazer aí para vocês, né, é esse conceito evolutivo da doença crônica, né, então assim, a gente diagnosticou essa cirrose, né, a gente diagnosticou esse paciente com doença crônica, eu tenho que fazer também essas outras visualizações, não só a hipertensão portal, como a gente já conversou, né, como um drive para a formação da CIT, a vasodilatação esplânica, que leva à disfunção renal e a própria perpetuação da CIT, assim como a própria hiponatremia dilucional, e, por último, a própria hiporrefusão renal, né? Então, é uma consequência direta esses 3 fenômenos. E, por último, e definitivamente não menos importante, a translocação bacteriana, dado que essa parede intestinal, essa barreira intestinal, que eu brinco, né, que é a garantia que ninguém morra de sepsis exatamente agora, né, estando íntegra, né, essa barreira intestinal, a gente pede a translocação bacteriana. Mas uma vez que eu tenho um sistema esplânico todo vasodilatado, todo congesto, essa barreira, ela vai também ficando cada vez mais congesta e progressivamente isso faz com que esses pacientes tenham mais risco de translocação e vai ser, né, o drive da PBE, o drive da infecções de repetição, da própria imunoparesia. Certo? Esse aqui, acho que é isso. Porque a próxima aula vai vir em breve. Dúvida, pessoal? Ficamos mudo. Todo mundo dormiu, né? Essa hora. Tá todo mundo acordado. É isso. Para falar um pouquinho de etiologia, diagnóstico, era essa a minha ideia para falar para vocês. Maravilha. Muito bom, Carol, extremamente didático e muito claro. E a próxima aula que você falou é na quinta-feira que vem, né? Ai, meu Deus! Já sabem que vai ser tarde. Todo mundo tomando café e Red Bull. E a gente combina que horas? 20h30 ou 21h? Ah, pode botar 21h.
A 21 probabilidade de horas, ser então. 20 e 30 é Tá. pequena. Cara, o Todo mundo Rayane ergueu toma a café. mão aí. Rayane. Cadê, Rayane? Rayane. Rayane levantou a mão. Obrigada, Rayane. Vocês já sabem isso Foi tudo. sem que- Olá, tudo bem, doutora? Boa noite. Foi sem querer aqui. Eu fui botar a palminha e levantar a mão. Imagina, Parabéns, viu? Excelente sua aula, doutora. Parabéns. Muito imagina, boa. imagina. Alguém quer tirar dúvidas ou a gente pode liberar a doutora Carol para jantar e relaxar? Horário comercial de manhã é essa hora, meu filho. Agora que começou. O dia começou Eu agora. imagino, eu imagino.